Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relato de uma noite de terror. Boa noite, amigos. Eu me chamo André do Nascimento. Eu moro em Parque dos Faróis, em Sergipe. O relato que eu irei compartilhar aqui com vocês aconteceu com a minha esposa e foi no ano de 1984, quando ela tinha 10 anos de idade. Ela conta que antes de se mudar para Parque dos Faróis, ela morava em Aracaju com a mãe e os seus irmãos. Foi então que um dia a mãe dela ganhou uma casa em Parque dos Faróis. Elas foram para a casa nova levando apenas o necessário, como por exemplo roupas, um pouco de comida e alguns lençóis, pois no dia seguinte a mãe iria mandar o caminhão buscar o resto das coisas da casa antiga. Ao chegarem lá, viram que havia uma cachorrinha na casa e então resolveram adotá-la. O lugar era bem isolado, em uma cidade pequena ainda, era tudo mato e haviam poucas casas naquela região. Elas limparam a casa nova, fizeram o almoço e, por fim, colocaram a cachorrinha para dentro. Quando anoiteceu, se preparavam para ir dormir, quando repararam que a cadelinha ficou muito inquieta. Ela estava bem estranha. Ela havia se levantado, ficou atenta com as orelhinhas em pé. Em seguida, começaram a ouvir um barulho, como se fosse algum animal mastigando alguma coisa. A mãe da minha esposa se virou e disse que deveria ser apenas algum cachorro esfomeado. Assim que ela parou de falar, começaram a sentir um mau cheiro terrível de carniça no ar. Era uma podridão que só. Na mesma hora a cadelinha começou a latir desenfreadamente. A minha esposa conta que naquele momento ela ficou com muito medo. Foi então que a mãe dela foi até a porta para ver o que poderia estar acontecendo. A minha sogra diz até hoje e se arrepende amargamente de ter feito aquilo. Ela viu um animal negro muito forte no terreno da casa. Segundo a descrição dela, a cabeça daquela coisa era como a de um porco, com as orelhas longas, porém caídas. A minha esposa conta que na hora a mãe dela ficou paralisada. Ficou lá alguns segundos encarando aquilo. Então ela fechou a porta bem devagar para não chamar a atenção daquela coisa que devorava os restos do jantar da noite. A minha esposa conta que perguntou o que havia acontecido e o que estava lá fora. Então a mãe levantou a mão e colocou na boca dela para ficar em silêncio e não chamarem a atenção. Foram momentos de terror e tensão. Mas parece que não adiantou, pois aquela criatura começou a rodear a casa, começou até a arranhar as paredes e fazer barulhos bem estranhos do lado de fora. Foi então que a mãe da minha esposa, sem saber o que fazer, simplesmente soltou a cachorrinha e a deixou sair. Quando soltou a cachorra e abriu a porta, a cadela saiu correndo e avançou para cima daquela coisa. Elas começaram a brigar de uma forma muito violenta. Aquela coisa deu um tapa na cachorra que caiu a quase 2 metros de distância. Elas contam que a cadela não se acovardou, se levantou e partiu para cima da tal criatura novamente. Isso durou um bom tempo, enquanto a minha sogra observava por uma fresta da porta. Só quando estava perto do amanhecer que simplesmente tudo se acalmou. Quando deu umas 7 horas da manhã, elas saíram da casa. Ao abrir a porta, viram que a cachorrinha estava deitada na porta esperando.
Já não havia nenhum sinal da criatura, apenas alguns rastros de sangue e algumas marcas das garras na parede. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu com a cachorrinha ou com a família da minha esposa. A cachorrinha ficou com apenas alguns arranhões, mas ficou tudo bem. Eu acredito que aquela coisa não quis matar de fato o animal. Mas é isso. Esse foi o relato da minha esposa. Eu acredito que quando anoitece, coisas estranhas e sobrenaturais acontecem. E é quando essas criaturas surgem para caçar as suas vítimas. Eu não tenho dúvidas. O que elas vivenciaram naquela noite foi algo mesmo assombroso. Boa noite. Socorro do outro lado. Boa noite a todos. O meu nome é Emília. Eu tenho 52 anos de idade, sendo que 30 deles eu passei atendendo pessoas como enfermeira. Atualmente sou chefe, mas me lembro de quando comecei. Nos colocavam para trabalhar horas sem descanso. Nós, as estagiárias, não éramos bem tratadas. Sempre nos davam os turnos mais pesados, os noturnos. A história que eu irei compartilhar com vocês aconteceu com uma das minhas pacientes quando eu ainda estava no início da carreira. Naquela noite, o hospital estava especialmente lotado. Na época, recebíamos muitos pacientes com uma doença muito estranha que mais tarde descobrimos ser uma nova forma de influenza. Haviam muitas pessoas em estado grave, com sintomas respiratórios severos, além dos pacientes habituais que precisavam de diálise e outros tratamentos. Faltavam mãos de obra em todos os setores e as enfermeiras assumiam a maior parte do trabalho, embora os médicos também estivessem sobrecarregados. Éramos nós que permanecíamos nos plantões extras junto com os maqueiros e outros funcionários de saúde. Em um desses dias caóticos, eu estava indo de um lado para o outro administrando medicamentos, quando do nada uma mulher prestes a dar à luz me agarrou pelo braço. Naquele momento, eu não estava responsável pela ala de maternidade, mas passei por lá para pegar algumas sondas com urgência. A mulher praticamente saltou da cama em questão de segundos. Algo muito perigoso, pois a sua bolsa já havia rompido e ninguém tinha vindo atendê-la. Ela apertava a minha mão com tanta força que me machucava, mas o desespero em seu olhar era evidente. Respondi rapidamente que voltaria assim que possível. Primeiro, eu precisava administrar alguns medicamentos urgentes, mas assim que terminasse, chamaria um médico e iniciaria o atendimento necessário. Ela sentiu ainda que, visivelmente aflita, e voltou para a cama. O seu olhar refletia medo, preocupação e ao mesmo tempo raiva. Ela tremia por completo e estava pálida. Então eu sabia que precisava ser rápida. Saí correndo literalmente para concluir as minhas tarefas. No caminho, eu encontrei um estagiário e informei toda a situação. O rapaz não pensou duas vezes e correu imediatamente para o quarto da paciente. Eu terminei as minhas tarefas no menor tempo possível e voltei para a ala da maternidade. Cheguei suada e exausta, mas isso não importava. Acho que fiz em 20 minutos o trabalho que normalmente eu levaria 1 hora. Tudo isso para garantir que aquela mulher recebesse toda a ajuda possível. Ao entrar no quarto, vi que o estagiário estava acompanhado de um médico e de uma enfermeira que eu não reconhecia. Os dois usavam jalecos brancos, diferentes do restante de nós que vestíamos uniformes azuis e verdes, padrão da instituição. Naquele momento,
Não havia tempo para questionamentos, então fomos direto ao trabalho. Finalmente o bebê nasceu. A enfermeira, que tinha um semblante tranquilo, mas extremamente pálido, entregou a criança para que eu a levasse aos cuidados neonatais, pois parecia ter ingerido um pouco de líquido amniótico. O médico apenas confirmou com um aceno. E foi nesse instante que eu notei algo estranho. Eu já tinha visto aquele rosto antes. Havia algo nas feições deles. Mesmo cansados, pareciam felizes, que me soava muito familiar. Eu não queria perder tempo pensando nisso e rapidamente levei o bebê para o setor responsável. As minhas colegas o receberam e iniciaram os procedimentos necessários. Disseram que o recém-nascido ficaria internado por alguns dias. Então, eu fui comunicar à mãe sobre o estado do seu filho. Quando eu voltei ao quarto da paciente, percebi que o médico e a enfermeira que ajudaram no parto haviam sumido. As roupas da cama da mulher tinham sido trocadas e ela estava visivelmente mais calma. Assim que me viu, perguntou os nomes dos profissionais que a atenderam, mas disse que só conseguiu identificar o meu e o do estagiário, pois os nossos nomes estavam bordados nos uniformes, como era a política do hospital. Respondi que tentaria conseguir os nomes para ela. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, eu fui chamada à central de enfermagem. Ao chegar lá, a minha chefe me recebeu furiosa, me repreendendo por ter realizado um parto apenas com a presença de um estagiário. Ela disse que aquilo era extremamente perigoso, pois partos podem se complicar de forma imprevisível. Mesmo com medo da bronca, expliquei que não havíamos feito aquilo sozinhos, pois um médico e uma enfermeira estavam presentes o tempo todo. Então ela me perguntou o nome deles. Eu fiquei completamente congelado, sem saber o que dizer. Escrevi um relato detalhado sobre o que aconteceu, descrevendo as características do médico e da enfermeira. Quando terminei, percebi que agora era ela que estava pálida. A minha chefe segurava a cabeça entre as mãos, respirando de uma forma rápida e pesada. E mais uma vez, me perguntou se eu tinha certeza do que dizia. É claro que afirmei com extrema convicção. Foi então que ela me olhou nos olhos, com uma mistura de medo e incredulidade, e perguntou se eu realmente não sabia quem tinha me ajudado naquela noite. Confusa e preocupada ao mesmo tempo, apenas respondi que não. Sem dizer nada, ela apontou para 2 quadros emoldurados em madeira fina, pendurados na parede central. Como eram fotografias antigas, tive que me aproximar para ver melhor. Nelas haviam 2 pessoas, com suas respectivas datas de nascimento e morte. Ambas as imagens estavam dedicadas a profissionais de saúde que faleceram no ano de 1975. O nome do médico era o mesmo do hospital e o da enfermeira era Teresa. Depois de tudo que eu passei naquela noite, ao ver aquelas fotos, o mundo escureceu diante dos meus olhos. Eu desmaiei e caí no chão. Ao acordar, eu me encontrava com uma agulha em minha veia e minha chefe estava ao lado da minha cama, lendo uma revista. Ela me disse para descansar um pouco, pois eu havia trabalhado demais. E como já estava clareando, assim que eu me senti melhor, eu poderia ir para minha casa descansar. Ela contou que Teresa e o doutor apareciam de vez em quando ao longo dos anos, mas poucos puderam vê-los. Não eram espíritos ruins, muito pelo contrário. Sempre que apareciam, era para ajudar os outros. Ela até me pediu para não contar isso aos pacientes, pois eles poderiam ficar assustados, já que alguns estavam com a saúde bem debilitada, mas me garantiu
A maioria dos funcionários no hospital sabiam dessa história. Pouco tempo depois, alguns anos após terminar o meu serviço, eu acabei sendo transferida para um outro hospital e nunca mais vi a Teresa. No entanto, acredito que ela e o doutor continuam e continuarão ajudando de onde quer que estejam. Boa noite a todos. Segredos da velha casa. Olá, eu me chamo Luciana, eu tenho 43 anos de idade e tenho algo que eu gostaria de contar, algo que me assustou muito. Na época do ocorrido, eu tinha 23 anos de idade, mas mesmo depois de todo esse tempo, lembro de cada momento. A casa onde eu cresci sempre teve fenômenos sobrenaturais. Fazia parte da nossa rotina lidar com coisas estranhas e inexplicáveis. A casa não era tão grande, mas na parte de baixo haviam 2 quartos, cozinha e banheiro. Das coisas mais macabras que foram vistas lá dentro, foi algo que um dos meus irmãos afirma ter testemunhado. Segundo ele, viu a aparição de uma entidade que jurava ter a aparência de um demônio. E não foi apenas uma vez que ele viu. Segundo o que ele falou, era frequente. Então, sempre que isso acontecia, ele contava para nossa mãe e ela ficava preocupada com ele, falando para que ele sempre rezasse antes de dormir. Eu acho que isso ajudava, pois sempre que ele fazia suas preces antes de deitar, não via nada de ruim rondando o quarto. A casa era algo bem assustador, mas lidávamos da melhor forma com essas coisas. Enfim, se passaram os anos e o meu irmão se casou e foi morar em uma outra casa. Com isso, seu quarto ficou para minha irmã mais velha, que passou a ter os mesmos problemas que ele. Ela relatou que via aquela coisa que atormentou meu irmão durante anos. Com toda essa situação, depois de um tempo, ela resolveu se mudar e morar com outra irmã nossa. O quarto novamente foi para outro irmão meu, mas ele acabou juntando os 2 quartos, transformando em apenas um só, porém bem maior. Talvez ele tenha pensado que isso evitaria que ele visse coisas macabras, mas estava redondamente enganado. Não demorou muito para ele começar a ver as coisas lá dentro. Segundo ele, viu algo diferente dos meus outros irmãos. Era a aparição de uma mulher. Ela vestia um vestido branco. No momento em que ele a viu, entrou numa espécie de paralisia. Estava acordado, porém não conseguia ter reação alguma. Ele disse que tentou gritar pedindo ajuda, mas a voz não saía. Foram momentos de extremo pavor, todos compartilhados por meus irmãos dentro daquele quarto. Passado mais um tempo, esse meu irmão comprou uma casa e se mudou. E finalmente eu acabei ficando com um quarto, mesmo sabendo que provavelmente eu seria a próxima a passar por momentos apavorantes. Mas sem opção, eu fui. Naquela época eu era noivo, então às vezes meu ex-noivo ia para casa passar a noite comigo. Foi numa dessas ocasiões que vivi um pesadelo indescritível. Essas coisas sempre aconteciam durante a madrugada. Em uma situação, nós já estávamos deitados e dormindo, até que um barulho me despertou. Olhei para o lado e o meu noivo estava acordado sem entender o que estava acontecendo. Passamos então a escutar o barulho de copos batendo na mesa. Em seguida, o som de talheres batendo e caindo no chão. Mas não havia ninguém na cozinha. Teve uma outra situação em que eu acordava do nada, no meio da madrugada. E quando eu olhava em volta,
Eu vi ao lado da cama aranhas enormes, porém bem grandes. Não era algo normal aquilo. Nessas ocasiões, eu acordava o meu noivo para matar as aranhas que surgiam do nada dentro do quarto. Foi então que veio o ápice da ignorância, pois mesmo depois de anos sabendo de coisas estranhas naquele quarto, vividas por meus irmãos, eu resolvi inventar de fazer uma brincadeira do copo. Depois que descobri que de brincadeira, na verdade, não tem nada. O meu ex-noivo tinha aquele tabuleiro na casa dele, e aí chamávamos a irmã dele e a minha irmã para fazer essa besteira. O meu ex queria apagar todas as luzes, mas eu falei que eu queria atrair o espírito de luz e ele concordou. Mas insistiu para apagarmos as luzes do quarto e deixarmos apenas um abajur que tinha ao lado, no formato de Nossa Senhora, com a luz acesa. Enfim, depois de prepararmos tudo, começamos a tal brincadeira. Fizemos preces e tentamos evocar algum espírito, mas até então nada de estranho estava acontecendo. Passado um tempo, a minha ex-cunhada virou e perguntou se tinha alguém entre nós. E foi nessa hora que algo se manifestou, pois assim que ela terminou de falar, o abajur começou a piscar e a lâmpada do quarto começou a acender sozinha. Ficamos sem reação naquele momento, mas o pavor havia tomado conta por completo quando o compasso no tabuleiro começou a girar muito rápido. Aquilo foi pior do que eu imaginava. Naquele momento, eu comecei a chorar, pois eu queria parar logo com aquilo, mas o meu ex falou que nós não poderíamos simplesmente encerrar de qualquer jeito, pois havia alguns rituais antes de parar a invocação. Então ele se virou e perguntou se aquele era um espírito do bem ou do mal. A entidade respondeu dizendo que era do mal. Em seguida, ele perguntou qual era o nome do espírito, mas era uma coisa muito desconexa. Naquela altura, eu já não via nada direito. Eu estava com os meus olhos encharcados de lágrima. Eu estava muito assustado. Foi aí que, do nada, o compasso girou muito rápido e caiu. Tudo voltou ao normal e as luzes pararam de piscar. Aquilo foi demais para mim. Depois daquele dia, eu tive que fazer tratamento espiritual durante meses. Foi assim que eu acabei entrando nesse mundo espiritual. Depois de todos esses anos, eu me tornei uma estudiosa do assunto. Passei por muita coisa, me casei, me divorciei. Uns 2 anos atrás, devido à pandemia, eu acabei perdendo meu emprego. Naquela época, eu vivia de aluguel. Com essa dificuldade, mesmo sem querer, eu acabei tendo que voltar para a casa, que é da família, e estava vazia. Não foi uma decisão fácil para mim, ainda mais depois de tudo que aconteceu lá dentro, mas eu não tive opção. E mesmo depois desses anos todos, ainda existem forças malignas lá dentro. Agora, para encerrar, teve uma vez que eu conversava numa videochamada com uma amiga minha que é médium. Em dado momento da conversa, ela parou e falou para eu não ficar assustado com o que ela ia dizer, mas estava vendo próximo à porta da cozinha um homem que vestia roupas antigas, com um colete de cor e chapéu. Em seguida disse que na porta do banheiro ao lado estava vendo uma mulher usando uma saia longa que cobria os pés. Segundo ela, o vestido parecia sujo de sangue. Uma visão chocante até mesmo para ela, que estava tão acostumada com essas coisas. Muitas coisas estranhas aconteceram lá dentro, desde essas aparições até insetos como as aranhas que eu havia mencionado. Às vezes eu tinha que verificar a cama antes de me deitar. Não foi fácil, pois eu me sentia vigiada constantemente lá dentro. Até que finalmente eu consegui sair de lá, consegui alugar uma casa e espero não ter mais que voltar para aquela casa novamente. Bom, esse é o meu relato. Aquela casa carrega uma energia muito pesada, como se tivesse uma abertura para o mundo espiritual. E não foi apenas eu que vivenciei essas coisas.
Os meus irmãos foram testemunhas de coisas inexplicáveis também. Mesmo depois de tantos anos, nunca esquecemos o que passamos por lá. Sem dúvidas, aquela velha casa abriga muita coisa bizarra. Boa noite a todos. Assombração da BR-381. Olá, o meu nome é Pedro Souza, mas o pessoal na estrada me chama de Capitão. A vida no volante não é para qualquer um. Precisa de habilidade, paciência e, acima de tudo, coragem. Dirigir nas rotas mais cabulosas do Brasil me deu esse apelido. Eu sou um homem prático, não ligo para a superstição e nunca acreditei nessas histórias de fantasmas. Mas numa viagem recente pela BR-381, a famosa rodovia da morte, eu tive que repensar tudo. Peguei uma entrega urgente de peças de uma montadora de carro que ficava em São Paulo. Eu sairia de Belo Horizonte para lá. A linha de produção estava parada, então era urgente a entrega. Eu decidi seguir pela BR-381, mesmo sabendo das histórias que eu vi sobre essa estrada. Eu me lembro que era uma noite escura, com muita neblina, deixando tudo mais assustador. Eu não tinha outra escolha. O prazo estava apertado e eu precisava fazer uma entrega o quanto antes. Para quem não conhece a BR-381, é famosa em Minas Gerais, mas pelo pior motivo possível. Muitos acidentes acontecem lá, de todos os tipos que alguém possa imaginar. Sempre que pensam nela, pensam em morte. Muita gente já disse ter visto ou vivido coisas estranhas quando passam por lá à noite. Mas, continuando, eu peguei a estrada durante a noite e, dirigindo rápido, eu chegaria em São Paulo no início da manhã. Logo depois de entrar na BR, estava frio, chovendo muito, e o rádio começou a dar problema. Ele só pegava a estática e chiado. No começo, ignorei, achando que era por causa do tempo ruim. A estrada corria pela serra e havia uma névoa espessa que parecia querer engolir o meu caminhão. O clima estava bem estranho, não era bom para dirigir, mas eu precisava chegar bem rápido. Conforme a noite avançou, eu comecei a ficar desconfortável. O rádio, que normalmente me mantinha acordado, ainda não tinha dado sinal de vida. Eu dirigia com os olhos fixos na estrada, mas a sensação de que algo estava errado não ia embora. O som da estática no rádio estava ficando cada vez mais alto, até que de repente ele simplesmente parou. Tudo ficou em silêncio e eu fiquei mudando de estação, mas só consegui ouvir a mesma estática. Até que do nada, algo mudou no rádio, bem baixo. Ouvi algo como risadas vindo de uma baixa frequência, mas logo aquilo parou e pensei que fosse só loucura da minha cabeça, sei lá. Ainda acho esquisito demais, mesmo depois de tudo que passei. As horas foram passando bem devagar, pois o silêncio da noite ficava cada vez maior porque paravam de passar carros, eram menos caminhões e tudo ficava meio paradão. Eu fiquei muito entediado, sem o rádio, mas continuei dirigindo, determinado a chegar em São Paulo pela manhã. Enquanto passava por um trecho bem perigoso e deserto, aumentei os faróis para ficar mais atento. Muitas pessoas já haviam sofrido acidente e morrido por ali. Foi quando eu vi uma figura escura na beira da estrada. Eu até diminuí a velocidade, porque poderia ser alguém precisando de ajuda. Mas quando cheguei mais perto,
A figura simplesmente desapareceu do nada. Na hora eu fiquei confuso e um pouco nervoso, mas segui em frente tentando me convencer de que era só uma sombra ou até mesmo alguma ilusão da neblina. A estrada estava deserta, só o som do motor do caminhão e dos pneus no asfalto. Eu tentei espantar o desconforto, mas a imagem da tal figura escura não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Eu já tinha ouvido falar de muitos caminhoneiros que viram coisas estranhas, mas sempre achei que eram só histórias para assustar os novatos. Eu mesmo já era bem experiente e nunca tinha visto nada, mas aquela figura era esquisita demais. Eu fiquei pensando nisso. A minha mente estava bem alerta e eu procurava qualquer sinal de perigo naquela estrada maldita e traiçoeira. Tipo, quem conhece sabe, quase todo dia tem algum acidente grave na BR-381. Eu fiquei ansioso. Cada movimento na beira da estrada me fazia apertar o volante com mais força. Eu fiquei um tempo assim bem preocupado. A chuva e a neblina não paravam e nada do rádio voltar para ao menos distrair a minha cabeça. Então, cheguei a um ponto menos perigoso da estrada e acabei relaxando. A noite estava estranha, mas comecei a me convencer de que não havia o porquê me preocupar. Passados mais alguns minutos, quando estava tudo tranquilo, eu nem pensava mais no que aconteceu. Os barulhos estranhos no rádio já tinham parado. Foi quando eu levei um susto tão grande que me fez frear muito rápido e quase perdi o controle do caminhão. Eu estava olhando para a estrada quando senti um ar quente no meu pescoço. Eu achei estranho porque estava frio e eu não tinha nenhum aquecedor. Então, quando eu passei o olho pela cabine, parando no retrovisor, eu vi aquela sombra estranha sentada no banco do passageiro do meu lado. Imagina a cena. Você em uma estrada escura durante a noite, com neblina e chovendo muito, e você vê algo do seu lado. Putz, quase que eu bato o caminhão e perco a minha vida. O meu coração quase saiu pela boca. Parecia ser uma mulher, porém muito suja. Ela estava de cabeça baixa. Eu não pude ver muito bem. Eu senti um frio intenso e um arrepio na minha espinha. Olhei rapidamente para o banco ao lado, mas não tinha mais ninguém ali. Eu até tentei ignorar aquele fato, mas a sensação de estar sendo observado e de ter alguém dentro da cabine junto comigo era insuportável. A temperatura caiu drasticamente naquele momento e o ar ficou pesado. A tensão havia voltado ao extremo. Eu estava atento a cada sombra ou vegetação que aparecia na estrada. Eu evitava olhar novamente para o retrovisor com medo de ver aquilo novamente. A minha mente ficou muito ansiosa. Eu até pensei em ter ouvido novamente as risadas no rádio e logo me apressei para desligá-lo. Assombração ou não, eu tinha muito medo de acabar levando outro susto naquela estrada e assim acabar perdendo o controle do meu caminhão. Mas, como todo bom curioso, não me aguentei e acabei olhando de novo pelo retrovisor. E outra vez vi a tal figura. Ela estava muito escura, parecia mais uma sombra, mas dava para ver o seu rosto. Era algo assombroso. Nitidamente aquilo não era humano. Na mesma hora eu voltei a me tremer todo e apertei o volante. Eu reuni toda a coragem que tinha, respirei fundo e olhei para o lado. E realmente ela estava lá me olhando. Uma mulher toda imunda, de roupas rasgadas. A pele dela era muito branca e o cabelo todo desgrenhado, bagunçado, e tapava o rosto dela. Na mesma hora eu soltei um grito na cabine. Eu senti como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Então eu fiquei tão desesperado que parei o meu caminhão e saí cheio de medo para tomar um ar. Olhei para o caminhão
e a figura continuava lá, parada, olhando para mim. De repente, do nada, ela começou a sumir. Ela simplesmente saiu do meu campo de visão e desapareceu. Eu não entendi nada. Eu fiquei lá ainda tremendo de frio por alguns minutos. Eu não queria voltar para o caminhão, mas eu precisava. Eu não podia ficar na chuva e no meio da estrada. Eu nunca fui um homem de fé, sabe? Mas eu estava tão desesperado de medo que me ajoelhei ali mesmo na estrada e orei a Deus, pedindo que mesmo que aquilo voltasse a aparecer, Ele me protegesse e não permitisse que me fizesse mal. Foi aí que minha coragem voltou. Respirei fundo outra vez, fui entrando na cabine bem devagarzinho, porque eu estava com muito medo, mas eu acabei entrando. Não havia sinal de qualquer coisa que estivesse sentada no banco. O meu sangue gelou, mas continuei a viagem. Para me aliviar, tentei outra vez ligar o rádio e ele finalmente funcionou. Continuei por lá umas 2 horas por aí, mas sem qualquer sinal daquela coisa de novo. Apesar do medo, eu já estava um pouco mais confiante, mas a confiança nem sempre é uma boa coisa. Eu fiquei concentrado demais no rádio e minha mente parou de pensar na estrada. Foi aí que eu cheguei em um trecho que havia uma subida bem íngreme. Diminuí bastante a velocidade e fui subindo devagarzinho. A neblina estava bem forte. Eu deveria estar agora a uns 30 km por hora. Foi quando eu avistei novamente aquela mesma figura, que naquele momento estava parada logo à frente, a uns 30 metros de onde eu estava. Ela novamente estava de cabeça baixa, olhando para o nada. Eu fui andando bem devagar. Eu não podia parar e não tinha como voltar. Eu continuei com o farol alto do caminhão. Quando eu fiz isso, ela olhou diretamente para mim. Eu não sei se por um instinto ou por alguma bobagem mesmo, eu freiei o caminhão e parei, e ela começou a andar em minha direção. Eu fiquei paralisado, morrendo de medo, eu nem conseguia me mexer. Ela então parou bem na frente do caminhão, iluminada pelo farol alto. Eu consegui sentir, eu juro, o olhar fixo em mim, e olha que eu nem conseguia ver o rosto dela direito. Nessa hora, eu comecei a sentir um frio e a me tremer demais. Então fechei os meus olhos novamente e pedi muito a Deus que espantasse aquilo e não deixasse que me fizesse mal. Abri os olhos de novo, mas a mulher estava bem mais perto de mim, já quase encostada no para-brisa. Eu fiquei tão desesperado que olhei ao redor para tentar achar algum carro que estivesse passando, mas não tinha nada. Não havia ninguém. Eu estava totalmente sozinho naquele lugar macabro. Então eu tentei ligar o caminhão de novo, só que ele não pegava de jeito nenhum. Foi quando ficou tudo muito pior, porque eu senti uma coisa do meu lado. E quando eu olhei, eu vi aquilo de novo, dentro do caminhão, olhando diretamente para mim. Aí sim, eu não liguei para mais nada, para prazo, para carga, para nada. Eu fiz uma força danada, consegui abrir a porta do meu caminhão e saí correndo e gritando desesperado pela estrada. Fiquei correndo por algum tempo, olhei para trás e aquilo estava fora do caminhão, olhando para mim. Deveria estar querendo me botar medo, só pode. Daí, mais uma vez, eu pedi muita ajuda a Deus. Ele já tinha me guardado e impedido de sofrer um acidente por conta do susto que eu havia tomado. Então, não custava nada tentar outra vez. Eu pedi, mas pedi muito, com muita fé, para que alguém viesse na estrada e me ajudasse e se encontrasse comigo. Pedi com vontade a todos os santos, a Jesus, a Deus e a Nossa Senhora. Graças a Deus não demorou muito, pois de longe eu vi 2 faróis se aproximando. Eu me ajoelhei e agradeci a Deus. Cada vez mais o farol vinha se aproximando e iluminando. Olhei para trás e não vi mais assombração. Quando o motorista do tal carro chegou até mim, já fui logo entregando tudo. Falei que eu havia visto uma assombração e a mesma estava me perseguindo e que queria me matar.
Ele mandou me acalmar e ficou tentando entender toda a situação. Eu expliquei tudo para ele. Ficamos um tempo lá dentro olhando em volta, pois eu não vi mais coisa nenhuma. Então disse a ele que eu tinha que continuar com a viagem e que era para ele seguir logo atrás. Ele disse que me ajudaria a chegar até o próximo posto. Eu estava muito nervoso. Eu poderia até causar algum acidente. Foi então que eu tomei coragem e entrei dentro do meu caminhão. Não havia mais nenhuma assombração ali, nem na estrada. Todo aquele clima de tensão havia sumido. Eu senti que a partir dali não encontraria com mais nada. Eu não sei se foi Deus que acalmou meu coração ou o sentimento normal de que havia passado o perigo. Bom, chegamos até a próxima cidade, me despedi do motorista que me ajudou, agradeci pela ajuda e segui a minha viagem. Cheguei logo de manhã e entreguei a carga. Na volta, voltei de dia e parei durante o percurso para não passar novamente a noite por ali. Depois dessa experiência com a estrada, a minha visão sobre estrada e sobre vida mudou muito. Passei a escutar mais os boatos e conselhos dos colegas de profissão. Sempre antes de sair, faço uma oração pedindo proteção ao nosso Senhor. Vai saber o que podemos encontrar por aí, nas estradas desse Brasil, não é mesmo? O mundo é grande demais para a gente pensar que sabe de tudo. E com certeza, tem coisa que a gente duvidaria muito que realmente existisse. Essa foi a minha experiência com o sobrenatural. Hoje eu tenho uma fé muito grande em Deus e sei que Ele me protege o tempo todo. Muito obrigado a todos. Eu desejo uma ótima noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.